Vamos nessa. Começou? Começou. Nós começamos mais um Papo Feminino e hoje vai ser super interessante, porque nós vamos conhecer sobre óleos essenciais e também florais de bar. Você conhece, bebê? Pois é. Se não, vai conhecer agora. Eu não conheço, nós vamos conhecer hoje. Eu estou super apaixonada sobre isso, porque eu já comprei alguns óleos essenciais, que é para me deixar bem legal e realmente eu já senti essa experiência também com óleo. Realmente fica, e eu tô gostando bastante. Mas quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a jornalista, que ao longo de muito trabalho em assessoria de comunicação, sala de aula, resolveu se especializar em terapia integrativa. É a Fábia Adriana Vieira. Olá! Seja bem-vinda, Fábia. Obrigada. Não, adorei o convite, né? Falar de coisa que eu gosto, falar de floral, falar de cristais, a gente também fala muito. Esse tratamento que a gente está descobrindo agora, né? Essa questão é, na verdade, uma retomada, né? Que a gente está voltando assim, lembra que a vovozinha falava, vamos tomar um chá, né? Dar um banho, passar um banho de sal grosso. Aí, quando a gente vai procurar lá a razão daquilo, na verdade, a gente vai entender quais são os efeitos, na verdade, que nós vamos conseguir da natureza, né? Do que é mais natural possível. Na verdade, é um retorno lá para o nosso mundinho lá das vovós. Mas antes de chegar nesse momento que você se aprofundou sobre esses assuntos em relação aos óleos, aos chás e a tudo isso, tem uma Fábia aí que a gente quer saber como é que surgiu esse interesse. Porque, assim, teve uma mudança muito radical. grande, teve uma mudança radical. Saiu do jornalismo, né, e começou a estudar sobre essências. E nem saiu do jornalismo ainda em si, está... tá? Ela é assessora de comunicação. Mas ela tem um estudo aí paralelo, entendeu? Eu já trabalhava em comunicação, já trabalhei em rádio, trabalhei com a Nathalie, trabalhei em portais também e trabalhei na questão mesmo da assessoria, que aí foi onde assim eu montei minha casa. Hoje eu trabalho na assessoria de comunicação da SASC. E eu sempre tive esse interesse em energias, em saber mais sobre a natureza, de como se sentir bem, né? A pessoa diz assim, vai para a praia e você volta melhor. Aí eu ficava, e eu gosto muito, lá em casa todo mundo gosta muito de estudar. Então, de um interesse, assim, desse interesse pequeno que eu sempre gostei, de cristais, essas coisas que eu chamava, antes a gente dizia que era pessoa mística, né? A gente dizia que era um povo mais místico. Eu sempre gostei, inclusive de ver signos, essas coisas, né? Quando eu era mais adolescente, enquanto as minhas colegas gostavam de ver capricho, não sei o que, não, eu queria ver era signo, com João Bidu. Capricho tinha lá no finalzinho também, né? Como vai ser o seu ano, a numerologia. Então, eu sempre me interessei. E aí eu comecei uma coisa vai levando a outra. Eu estava sentindo necessidade de fazer algum tratamento, comecei a fazer reiki, aí desse reiki já tinha reiki com acupuntura, da acupuntura já fui procurando outras coisas e queria entender, e era sempre nesse sentido, né? Eu não queria só receber, eu queria entender por que aquilo ali, por que é assim, por que é assado. E aí eu tive interesse nesse novo conhecimento. E daí eu fui descobrindo, né? O floral entrou na minha vida já pela minha mãe, que a minha mãe começou a usar quando ela estava fazendo o doutorado dela, e a orientadora dela indicou. A gente morava em São Paulo, no interior de São Paulo. E lá ela já indicou isso. Então, quando a gente veio para cá, a gente já veio procurando um lugar que tivesse, né? E conhecendo as fórmulas. E eu gostava muito dessa questão de fazer mesmo, de montar, né? De manipular. E me dava assim um poder muito grande, poder achar uma solução para o meu problema, para o problema dos outros. E aí, assim, eu fui pesquisando, e na verdade, em vez da gente ir assim, achar que é uma coisa tão difícil, na verdade são coisas naturais, coisas que estavam aí o tempo todo pra gente, e a gente não percebia, e é uma coisa que a gente pode usar no nosso dia a dia, não é nada assim diferente, não é nada que você tem que parar para fazer aquilo, são coisas naturais que você vai usando de acordo com o que vai precisando. Agora, é uma ideia que parte muito dessa questão do autoconhecimento, não é, Nathalie? Até a gente entender, por exemplo, o que aquele óleo traz de benefício, a gente precisa entender o que é que nós precisamos. Antes a gente estava aqui batendo um papo, tentando entender mais ou menos o que é que precisa, o que é que não precisa. A gente fez várias resenhazinhas antes de começar. E assim, como partir para o processo de autoconhecimento até chegar
a ideia das essências? Eu comecei a frequentar um centro espírita, né? E eu ia para os estudos, e lá eles falavam muito sobre essa questão de você se conhecer, que era a reforma íntima. Então, a partir dessa ideia de reforma íntima, do estudo, né? No caso, a importância do estudo, você ia percebendo aonde precisaria melhorar, não só por você, mas também pelos outros. Então, a partir daí, uma coisa vai levar... É impressionante, mas é exatamente isso. Uma coisa vai levando a outra. Então, você começa a perceber, por exemplo, que eu preciso... O não, né? Que é uma coisa que é muito básica, assim, da gente. Todo mundo tem que aprender a dizer não, aprender os seus limites. Então, se eu não tenho limite, eu não sei onde é o meu e onde é o do outro. Então, eu tenho que ter esse meu limite exatamente para ter essa separação e respeitar o meu espaço e o espaço do outro. Você dizer, mas você vai ser egoísta agora? Não, não é ser egoísta. É respeitar o teu espaço e você respeitar o meu. Então, a partir dessas pequenas coisinhas do dia a dia que a gente vai precisando mudar, a ansiedade, você já diz assim, tem coisas que não vão resolver mesmo. Então, você tem que aceitar que aquilo ali não vai ser resolvido. Né? Aí diz, você não vai fazer nada para mudar. Não é que não você vai fazer nada, mas tem coisas que não adianta eu me zangar, porque eu não vou mudar aquilo. Coisas que a gente não tem o controle. Não adianta. Quando você descobre que você não tem o controle de tudo, você não pode, muito menos do que o outro vai fazer em relação ao que você quer, aí você já se libera de um monte de coisa. É aquela história de tirar a pedrinha, o peso assim das costas. E tirar muitas expectativas também, né? A gente fica criando expectativa no outro o tempo todo, isso vai criando ansiedade, vai criando vários problemas. É aquela loucura de dizer assim, eu penso, tem gente que tem esse pensamento, né? Eu vou dizer tal coisa e ele vai dizer tal coisa. Aí eu vou brigar, vou responder dizendo aquilo mais alto. Aí a pessoa pega e diz assim, não, eu não gostei do que você fez. A pessoa, em vez de brigar com você, diz assim, desculpa, vamos tentar fazer. Acabou ali. Então você sofreu antes por uma coisa que não existiu. Então foi assim, totalmente desnecessário, uma energia que você gastou que não precisava. Então você começa a perceber isso. Você não pode controlar o que o outro faz, mas você pode inclusive controlar como você recebe. Né? É que a gente diz assim, até a malcriação é como um presente. Você pode dar, mas você recebe ou não. A pessoa que você está dando recebe ou não. Então, assim, eu posso ser super mal criada com a Nathalie e ela diz assim, não é comigo, não senti aquilo. Isso é decisão dela. Então, você tem que saber o que você resolve e o que você não vai resolver. Muito bom. E joga para aquela. E joga para o universo. Joga para o universo. Bota fé. A Nathalie aí, reflexiva, ela fica assim, ó. Eu fico parecendo uma bobuna aqui. Porque a gente acaba... É tanto conhecimento que a gente vai adquirindo aqui nessas ela conversas. Ela leva pra ela essas lições. E aí eu fico pensando, ela fica pensando. sabe? Eu fico aqui... Gente, e você pensar assim... Caramba, mas eu sou chata com isso. Porque tem uma hora que você tem que encontrar os teus defeitos, né? E perceber como é que você age. E algumas coisas que você acha que é defeito, que na verdade vão te ajudar mais na frente. Então, às vezes a gente fica assim, mas... Por exemplo, eu gostava muito de fazer aquelas brincadeiras mais mal criadinhas, né? Aí eu comecei a perceber, por exemplo, que algumas pessoas se ofendiam. Então, assim, mas aquilo, aí eu dizia assim, mas é porque eu sou assim. Não sou assim. Se eu estou vendo que aquilo ali não está sendo tão legal, eu posso mudar. É uma coisa pequenininha, mas eu vou deixar de magoar uma pessoa, então já valeu a pena. Entendeu? Isso é importante. Aquela coisa, você diz, mas para mim não tem nada, eu não importo, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre. Não, a gente tem constante mudança o tempo inteiro. Não tem como. Então, às vezes a gente faz umas coisas, o jeito que a gente fala brigando, tem gente que fala gritando, e diz assim, não precisa não, precisa não. Eu costumo falar muito que às vezes tudo que a gente leva, tudo que a gente carrega na nossa vida tem a ver com como a gente se comunica e a forma como a gente fala. Muitas vezes eu quero dizer aquilo, mas a carga que eu venho trazendo anterior, por exemplo, que é de estresse, eu acabo chegando na outra pessoa esbravejando. Existe essa questão de se conhecer, realmente conhecer o que é que a sua trajetória, o que é que você está passando no momento e não passar aquilo para outra pessoa, porque é uma carga que aquela outra pessoa também não merece carregar. Aí, voltando aí para a questão das essências, né? Existe o dia a dia puxado, o dia a dia cansativo, o dia a dia de pessoas que realmente têm essa carga de muito trabalho. E aí surgiram esses conhecimentos. Surgiram não, já vem, né, milenar. Então, como você falou, é resgate desses conhecimentos. Então, assim, ressurgiram esses conhecimentos em relação às essências.
em que ponto essa pessoa pode começar a utilizar essências e como que ela reconhece, por exemplo, eu tenho que encontrar aqui a essência certa para mim, para o momento que eu tô passando. E aí você fez isso, né? Buscou o conhecimento, e é disso que eu quero tirar de você, né? Saber como você foi buscando esse conhecimento até chegar ao ponto que você tem hoje, que é um conhecimento extremamente vasto sobre plantas, sobre essência. Não é muito. Que ainda não é muito. Eu sou uma curiosa, eu digo assim, eu sou uma curiosa. Eu vejo como muito, porque assim, meu conhecimento é muito pequeno. Então, assim, em relação a tudo que eu vi hoje, eu fiquei chocada. O que eu conheço é o que eu te falei, né? Veio da minha mãe, veio da minha avó. Então, pequenas coisas, mas que eu não aprendi muita coisa. Ainda. Não, na verdade, assim, quando o Bach, ele criou as essências, agora falando dos florais, né? Quando ele criou, a ideia dele era exatamente que cada pessoa pudesse se autocuidar, né? Só que o que é que a gente vai vendo? É difícil você perceber os seus próprios defeitos. É difícil você conseguir pontuar o que precisa ser resolvido antes, o que é que precisa ser resolvido depois. E a gente sempre compara, por exemplo, uma parede que está com infiltração. Você tem que, não adianta só passar e pintar, que é isso que os remédios, né, os remédios que a gente fala, os normais, os alopáticos, eles fazem. Sim. A gente só vai pintar aquela parede de novo e você não trata aquela parte lá de dentro. Então, você tem que primeiro tratar aquilo ali. Como é difícil para você ver o que está ali, ver o cano, ver a água, é interessante que você peça ajuda a alguém. E aí, você pode fazer essas pesquisas, mas seria interessante você ter uma ajuda de um terapeuta, ajuda de um floralista, que pode ir te indicando, de acordo com a conversa que você vai tendo, aí você vai percebendo, por exemplo, que o teu estresse, na verdade, que foi uma coisa que aconteceu também comigo, eu estava muito chateada e eu vivia dizendo assim, eu não dou conta do meu trabalho, eu não dou conta dos meus alunos, eu não dou conta da minha casa. E o que era esse não dar conta? O que é que estava errado ali de tudo aquilo? Porque eu também fiz terapia, né? Faço acompanhamento psicológico, que também ajuda muito. Então, acaba que uma outra pessoa vai conseguir enxergar uma coisa que para você não é tão lógico. Aí vai tirando esse pedacinho e vai descobrindo outra coisa. Que aí você vai ver que uma coisa vai te levar a outra. Então, você diz, eu tomei o floral e não resolveu, por exemplo. Não, mas na verdade você resolveu uma coisa. Por exemplo, então, não estou conseguindo dormir. Mas o problema não é a insônia, o problema é que você está preocupado demais. A tua cabeça está cheia de pensamentos. Então, o que é que você pode fazer? Ou então o seu corpo está cheio de energia. Você não gasta a sua energia, então à noite você ainda está com muita energia e não consegue dormir. Então, você pode procurar ajuda dessa forma. Vamos descobrir onde é que está a pontinha e vai desenrolando para saber como é que a gente pode trabalhar melhor com essas essências. E o legal é que ele pode ser usado por animais, por criança, ele não tem contraindicação, então você pode, vamos dizer assim, você pode inclusive ir testando, porque é uma coisa, é um acesso, ninguém, não é tarja preta que você precisa de uma receita, então você pode mesmo, você fazer a sua listinha, e aí você vai vendo como é que você vai se comportando. Para um bebê, por exemplo, que não expressa, né, não vai conversar contigo, mas você vê, ou ele tá agitado, ou ele precisa chora muito, não dorme direito, ou ele precisa dessa essência aqui aí a pessoa pode ir testando. Mas aí tem diferenças, né? Você tem a diferença da essência para o floral. Não tem a diferença? Tem. Do óleo essencial e do floral, ele tem diferença? Sim. Boa. Por exemplo, no caso de uma criança, se você for trabalhar um floral com ela, você não vai usar, por exemplo, o álcool que ele quer usado para você manter por mais tempo, né, a sua essência. Então, você vai ter que usar água ou usar glicerina, usar uma outra coisa no lugar do álcool, se você for dar principalmente para animais e crianças. E elas vão responder muito mais rápido. No caso de um óleo essencial, a gente compara assim que são várias xícaras vamos dizer, se você fosse tomar aquilo ali em chá, para ter o mesmo resultado de uma gotinha, você teria que tomar várias xícaras de chá, né? É uma comparação que a gente faz. Então, o óleo essencial, até a forma como ele é feito, para tirar aquela, vamos dizer, a proteçãozinha de inseto, ou para chamar inseto, que o óleo essencial, na verdade, ele é isso, né? Ele é feito por ebulição. A maioria deles é feito por ebulição. No óleo essencial, você usa algumas partes da planta. Então, você pode usar raiz, caule, folha, flor, dependendo de qual é a essência, para tirar esse óleozinho natural, que no final da ebulição vai ficar só a água e o óleo e você separa. Precisa de muito para poder formar isso aí. No caso do floral, é exatamente o contrário.
porque você vai pegar, você vai utilizar ou na forma solar, que é botando as flores no sol, ou da outra forma que você pode usar também, é colocando, você vai misturando, né, aquelas gotinhas num monte de água, e vai ter o mesmo efeito. Então, dependendo do caso da criança, você tem que saber a quantidade para utilizar, quantas vezes ao dia. E o óleo essencial, a gente até pode colocar assim, no caso, você pode dopar uma pessoa, você vai lá no travesseiro, bota umas gotinhas de lavanda. A pessoa dorme bem e não sabe nem por que foi. Porque eles vão sentir o efeito independente de saber, né, se gosta pra ou que não. Que serve? Ele vai dormir melhor. Viu? Tá vendo? Dorzinha de cabeça, aí a gente começa a usar as coisas. Com dorzinha de cabeça, Meu Deus, gente. já usa. Gente, Jerry, só um minuto. o Jerry tá conversando com ela agora. Pera, Jerry, não posso salvar o mundo agora, só um minuto. Então é isso, assim, a gente tem esse cuidado, inclusive, para evitar usar para crianças e para animais a questão do álcool, né? E no caso do óleo essencial também, isso do floral, do óleo essencial, você tem que ver também a questão da diluição, porque alguns, se você usar do jeito que ele tá, eles podem inclusive fazer alguma ferida, fazer mal para a pele mesmo, sim. fazer mal, até tem gente que toma, dependendo do óleo, só é indicado se a pessoa que está acompanhando, seu terapeuta, disser que é para beber, mas os óleos essenciais, de total, eles não são para beber, não são para você ingerir. É para usar na questão do cheiro. Então tem bastante. externo. Bastante Aí diferença. você vai diluindo, porque também um animal que tem a questão do cheiro, né, mais forte, você pegar um desse, colocar no seu quarto inteiro, um cachorro ficar lá, para ele já vai ser abuso, né, enjoativo. Ele não vai querer. O meu sentiu o cheiro do meu, porque eu botei na minha mão e botei assim pra ele. Ah, mas tu também. O povo vem no nariz do tadinho. Eu sou ótima. A minha cachorrinha Como é dormia. que saiu? É louca, foi embora. Quando eu fiz meu curso... Cheira aqui. Não, obrigada, não, obrigada. Quando eu fiz meu curso, a minha cachorrinha, a Garbi, ela era a minha primeira cobaia, né? Então eu botava o cheiro, ver o que ela gostava, o que acalmava, o que não acalmava, né? Ia vendo as quantidades, onde é que botava, onde é que ela não gostava de ficar. Então até isso, os animais, é muito interessante quando você começa a observar, porque eles têm uma resposta mais imediata que a nossa, porque a gente ainda tem que lutar com a cabeça, né, com que a gente acredita tudo, para poder sentir esses efeitos. E eles não têm isso, então eles já recebem assim de forma mais rápida. Muito bom. Não é vegano isso aí. Hã? Não é vegano, não. Por quê? Tem óleo essencial vegano. Não, porque tem que testar no animal, então... Tá testando no animal, então Não é vegano. Piada besta. Só uma Não. piada besta. Só posso usar vegano, só usar vegano. Não, então não é vegano. Esse óleo essencial e usar na gente também testando não é vegano. É, gente, é muito interessante isso. Tô gostando demais. Infelizmente, não colocamos hoje aqui no nosso difusor. Era pra ter colocado um aqui pra ficar bem legal no difusor. E a Fábia trouxe algumas coisas pra mostrar pra gente, pra dizer o que é que pra que serve cada um, né, Raquel? Que é na bem verdade, interessante. são muitas coisas, mas ela tem uma bolsa. Olha que linda. É lindo. Botei aqui para poder trazer. Eu trouxe alguns óleos e dependendo do caso, às vezes, a quantidade que você coloca, você pode usar direto na pele, você pode usar cheirando, que foi aquilo que eu mostrei para vocês, né? Algumas Esses pessoas, aqui em específico, né? eles são usados em cosméticos, né? Tem gente que usa, inclusive, bota no shampoo. Tem um que é o melaleuca, que ele serve para, no caso, para você tá com uma ferida, você pode botar para melhorar aquela ferida. Ele limpa, né? Então você pode usar no seu shampoo, você bota nele e usa, né? Já é uma forma também de você proteger. Tem a minha colega que é terapeuta capilar, Catiúzia, ela sempre coloca, principalmente o alecrim pro cabelo, que diz que é muito bom, o cravo, que fortalece o cabelo, né? Eu tô mexendo na bolsa, ela deixou, viu, gente? Ela permitiu. E os florais, colocando a aqui gente pra também vocês. vai conhecer, a gente conhece o de Bach, e eu trouxe também para vocês conhecerem esses florais de São Germain, né? Bach, a diferença básica, Bach foi o primeiro, foi ele que criou, ele que fez essa primeira experiência, né, com ele era médico, aí percebendo as personalidades das pessoas, ele conseguiu separar em 7 personalidades
e aproveitou essas essências para cuidar de cada um desses efeitos, dessas personalidades. Por exemplo, personalidade é uma pessoa que tem uma personalidade muito egoísta, medo. Então, você acaba que ele foi separando. Daí para frente, os outros, que hoje tem florais de Minas, florais da terra, inclusive tem florais xamânicos, que você estava falando da tua avó. Tem os florais xamânicos também, que você só pega uma água, pensa na força de um animal, repassa para a água e aquilo ali também te faz bem. Né? Então, tem vários tipos de floral hoje em dia, inclusive esses florais que são mais energéticos, porque os florais e os óleos, eles vão mexer também nessa parte energética do corpo. Ele não vai ser, apesar de ele ser usado em cosmético e tudo, ele também vai trazer esse bem interno. Né? Você vai se equilibrar, você vai relaxar. Ou não, tem um, por exemplo, que é bom para estudante. Então, você tem uma pessoa estudando, ajuda. Para TDAH, como a Nathalie perguntou, se tinha também alguma indicação. Tem, os dois, né? Tanto de Bar quanto os de Saint-Germain tem. É preciso, Nathalie? Então, é interessante que tenha essa conversa para a gente saber o que é que a gente pode trabalhar. Ó, a gente tem uns aqui que ela trouxe. Eu vou te perguntar. Não estamos fazendo propaganda de marcas, tá? Eu não vendo. Eu vou só perguntar e aí você vai me dizendo mais ou menos para que serve, assim. Ok. A gente tem aqui o de citronela. Citronela que acho que quem está acompanhando a gente já ouviu falar, já conhece bom esse esse para usar. Que precisa. Ótimo. Nós temos o de citronela. Espantar principalmente o mosquito da dengue, né? Opa, esse é bom. E aí ela esse aqui que é o de limão siciliano, né? Esse aqui é Eu dei uma saída aqui do estúdio, quando eu voltei, eu senti o cheiro. E é porque a gente só abriu. Sim, nem pingou ele em lugar nenhum aqui. Esse aqui diz que ele traz muita alegria. Se vocês quiserem aproveitar para botar um pouquinho na mão. Ô, mulher, bota aqui. Pinga, tem o do dinheiro. Pinga aqui, pinga. Tem o do dinheiro, eu quero muito dinheiro, além de alegria. Uma dúvida, né, que eu estava falando em relação à mistura, né? Você falou que existe essa possibilidade, né, da mistura de óleos, né, de essências, de acordo com a necessidade. É muito bom, muito bom. Então, você pode usar, por exemplo, no banho, você pode usar como escalda-pés, você pode usar como, no caso cosmético que a gente falou, você pode usar... Eu tinha hoje eu não tô com ele, mas assim, um colar, que eu passava o dia todo sentindo aquele cheirinho. Gente, preciso disso. Uma pulseirinha, eu tenho também uma pulseirinha, que aí você passa o dia inteiro, e a pulseirinha gostosa, que às vezes você vai, na hora que você tá nervosa, você fala, não sei o quê, aí passava assim o braço na frente, já lembrava, porque tava lá, o cheirinho ficava. Tá, então, assim, são as formas da gente usar. Vamos. Então, capim-limão, alegria, né? Traz muita alegria. Traz essa animação. Esse aqui, gerânio. Olha, inclusive esse do capim-limão, aqui tem dizendo também, né? Revigora, elimina cansaço, traz energia. Boa. Qual é o outro? Esse outro aqui, gerânio. Gerânio, ele é conhecido como óleo da mulher, porque ele vai regularizar principalmente os hormônios femininos. Né? Então, é bom para quem tem menopausa, então. Sim. No caso, TPM também é bom, porque ele vai regularizar e equilibrar isso aí. Eucaliptus glóbulos. Eucalipto, ele é muito bom para respiração, principalmente, né? E alguns problemas que você tem no trato respiratório, você usando eucalipto, por exemplo, à noite, eu gosto muito de fazer isso. Eu boto no meu difusorzinho, né? E ele fica a noite toda ali, me ajuda a respirar melhor. Às vezes, quando eu tô com dor de cabeça também, porque, na verdade, ele vai abrir as tuas vias respiratórias, então vai te facilitar até a questão da dor de cabeça. Aquele de pimenta e hortelã também, ele abre, que é uma beleza. E ele dá uma animada. Ninguém passa. Com pimenta? O hortelã, pimenta, não. Tem outros, mas cravo, que a gente viu aqui, o cravo, ele já é mais... Canela. A própria canela, a gente sabe que ela esquenta, né? Vamos dizer assim. Então, esses óleos são óleos mais quentes. Inclusive, são bons também para estudante. Por quê? Porque ele vai ajudar a se manter esperto, né? Então, é interessante. Engraçado, eu queria saber se a canela... Porque a canela, se a pessoa comer a canela, melhora o metabolismo, né? Quando ela exala também? Também. Então, você vai conseguir ter o mesmo efeito dentro do corpo. Interessante. Aí tem o alecrim também, alecrim muito bom pro cabelo, que é o que eu estava dizendo para as meninas, elas gostam muito, né? E alecrim também traz alegria. O alecrim é conhecido como do estudante,
né? É o óleo do estudante. Então, dá para você colocar, por exemplo, borrifar no quarto com um estudante. Né? Hoje de manhã eu coloquei alecrim na mão. O óleo O essencial alecrim de mesmo. Sim. E o cheirinho, tu não aproveitou não, se botar ele já pra... Não, eu faço assim... É porque ela me ensinou que eu tenho que botar na palma da mão. E fazer fechar. assim. O que foi que eu fiz? Eu botei aqui, aí eu fiz assim. Aí tu perdeu metade do cheiro. Aí o que foi que eu... Todo mundo chega pra falar comigo, cheira bem aqui. Cheira aí. Se empolgou. Não, o que eu quero de bom Ela pra quer mim, passar pros eu outros passo pra todo também. mundo. Coisas boas. Coisas Aqui boas. também, cravo, né? A gente falou. Lavanda. Lavandinho, né? Que tem aqui. Lavandinho. Também essa questão de acalmar, meditar, né? Cria um ambiente mais tranquilo. Mas tem muitos outros, né? Além desses aqui. Muitos outros. E também dependendo de com que você quer usar, você pode misturar. Né? Claro que você não vai misturar um Panimá com o que vai te fazer dormir. Não, né? tem que Mas ser você- dois pra você- deixar o uau. Aí você pode deixar Pra dormir animar. não, a gente dorme pega- demais. Eu durmo muito, eu gosto Pois também. por isso não dá pra ficar colocando um que eu vou ficar morta. Eu Mas tenho você- que ficar legal. Você tem que acordar bem, você tem que dormir bem e tem que Isso. acordar bem. Porque às vezes a gente dorme a noite todinha, mas ainda acorda naquele... cansado. Então tem uns que ajudam. Eu, no caso de dormir, eu já diria que tem os florais, que os florais eles são muito bons também para isso, para essa questão da preocupação, né, da cabeça que fala, a gente cabeça falante, as vozes da minha cabeça, Sim. elas conversam muito à noite. Então também dá uma acalmada nisso aí. E tudo vai influenciar, porque o ambiente que você está, né, o que você está fazendo, tudo isso vai te ajudar a ter uma noite melhor de sono, principalmente as últimas horas, né, do dia, das últimas coisas que você fez antes de dormir. Aquilo ali vai ressoar no seu sono. Então, se você puder à noite evitar falar de coisas ruins, assistir coisas ruins, pesadas, isso também vai influenciar no teu sono. A questão da luz, a questão das cores também. Então, tudo isso, na verdade, vai te ajudar a ter uma vida mais tranquila, uma noite mais gostosa de sono. Viu? Mulher, eu tô virando adepta já. Viu? É Eu tô- muito interessante. Acredite. Eu acredito. Eu Agora, falei pra Raquel, Raquel, esse eu negócio tive aqui é uma massa. experiência, vou contar aqui pra vocês. Conte. Eu nunca tinha tido contato, né? Com a questão das essências, dos óleos e tal. E a Nathalie que me apresentou. Eu Belo só apresento dia. coisa boa. Um belo dia, cheguei aqui no estúdio. A Nathalie, menino, me dá bem que o difusor, né? Vamos botar uma gotinha de óleo. Qual era o óleo? Era de hortelã, pimenta com hortelã. Pimenta com hortelã. É hortelã com pimenta, mesma coisa. E ela O pepper contou, mind. e aí ela contou o episódio, né, que tinha colocado de manhã pra trabalhar e uma colega tinha ficado super animada. Aí eu disse, mulher, será que não foi um negócio psicológico? Será que não é Acho psicológico? que- Ela dizendo, não, É, mas ela eu tava acho que- gargalhando. Mas Não, foi, mas eu acho que foi foi aí a eu pessoa fui que viu discreta. tudo que aconteceu. Eu fui discrédula. Eu disse, não, eu acho que também tem muita questão psicológica, né, Nathalie? Tu disse pra ela e tal. Disse pra Nathalie- que A era. Nathalie, tá bom. Demorou 5 minutos o negócio aqui. A gente já tava em pé, dançando. A gente Quem? não, A eu. gente? Você Nós separa, temos, inclusive, separa um o vídeo, É, nós temos Eita. no Rios aí, o nosso making off foi nesse dia. Nesse dia. Nós temos no Instagram, o vídeo tá lá. Foi nesse dia que foi a maior molecagem. Assim, E eu aqui não já parava é de super rir, animado. eu não conseguia parar de E rir. você não Aqui justifica. sempre é muito animado aqui. Porque a gente chega pra trabalhar aqui e é ótimo, a gente gosta muito. Mas nesse dia em específico. foi muito engraçado. Porque eu tenho certeza que foi aquele negócio que a gente botou Eu ali. tenho certeza. Eu acreditei naquele dia ali. Tive Foi muito certeza. animado. Eu gosto, eu uso para dormir, eu uso para, no caso, quando para estudar, né? Eu gosto muito de usar também. E eu saio indicando para todo mundo. Isso é muito Amiga, bom. esse aqui é bom, usa esse aqui. A gente tem os preferidos, os queridinhos, né? Eu tenho o bergamota, que é o meu queridinho, porque me deixa feliz. Ele serve pra O bec- isso, né? É, Pra esses dar mais o cítricos, ânimo. eles trazem essa coisa do ânimo. E o lavanda, que o lavanda, inclusive, é o único que pode ser usado também com os florais. Então, eu trouxe até alguns florais para vocês verem também. Trouxe as cartas dos florais de Saint-Germain. Sim, a gente vai agora, dá pra gente Deixa pegar. eu pegar pegar a aqui, seleção eu das recolher esses cartas. aqui. Vamos lá. Que aqui Eu é trouxe muita coisa aqui em o cima do da mesa. Ho'oponopono. Na verdade, você vai vendo que uma coisa vai se juntando com a outra. Sim, Né? A questão desses tratamentos mais holísticos, que ele vê o corpo como um todo, uma coisa vai levando a outra. Aí você tem que saber também qual é o que você vai se sentir melhor. Eu vi um de lavanda. Que foi? Cortado. Que foi, produção? Tem 30 minutos? Era só Já tá isso. com 30 minutos.
Que conversa boa, hein? Vamos lá, vamos continuar. Ó, é o seguinte, eu assisti um vídeo de uma mulher falando sobre, só pra fechar essa questão dos óleos essenciais. Certo. Ela falando da lavanda, que a pessoa que criou, que você já falou o nome dele, que eu não me lembro agora, ele fez um experimento um dia no laboratório dele. No caso, tá falando dos óleos essenciais. Dos óleos, acho que foi. E aí ele fez um experimento que ele queimou a mão. E aí ele tinha óleo de lavanda. E ele botou o óleo de lavanda em cima e ele percebeu... Que é bom para queimadura. Que era bom para queimadura e que ele não estava sentindo a dor. Então ele começou a estudar... Ele é analgésico. Outros óleos, inclusive esse, né? Para saber o que é que cada um poderia trazer de benefícios, cara. Sim. Eu achei muito interessante. Você falou e aí eu estava lembrando aqui. Tem o melaleuca, que é esse, que ele é bom para desinfeccionar. Né? Você pode, por exemplo, a gente usa muito, por exemplo, para tratamentos na unha. Às vezes você corta tudo, então é interessante você misturar um óleozinho de girassol botar a questão do melaleuca para poder essas feridinhas cicatrizarem e não inflamar. Então eles também têm isso. Então dependendo para o que você usa, tem alguns que vão ter mais essa questão mais física também. Interessante, né? Que o óleo de girassol, desde que eu era criança, eu já sei que ele é cicatrizante. E tem um também que todo mundo fala assim a vida toda, que é o tal do óleo de copaíba, que ele é simplesmente bom para tudo. Minha avó era meu avô que apaixonada pelo óleo de copaíba. Inclusive, ela tinha uma vizinha, a Dona Ana. A Dona Ana fazia os potinhos do óleo com óleo de copaíba. E a vovó disse que era bom pra tudo. Era bom. É que nem... Onde você passar, meu amor, é ótimo. É bom pra tudo. Cura curativo. Tudo. E ela falava, minha filha, passa um pouquinho de óleo de copaíba que dá certo. Então, pra todo mundo ela dava o óleozinho. Espinha, óleo essencial também. Esse tratamento na pele é maravilhoso. Eu tô descobrindo os segredos da minha avó. Ela falando e eu lembrando. Tem um porém ali. É por isso que ela dizia. É por isso. Só desvendando aqui. A vovó era apaixonada pelo óleo. Tem que saber tudo. Porque óleo de copaíba. Até a pele acneica. Andiroba. Sim, andiroba tem. Ela falava também da andiroba. Aquela plantinha que muita gente tem também no quintal, que a gente passa aloe vera, que a gente chama de aloe vera. Babosa também. A querida babosa. Ela também é muito boa para um monte de coisa e a gente tem ela muita gente tem no quintal que pode usar para tratar o cabelo e tudo, e a gente não sabe para que usa tanta coisa. Aqui, como é aqui, Fábio? Bom, essas aqui são as cartas dos florais, né? Do caso do floral de Saint-Germain. Cada uma dessas é uma flor. Na verdade, a gente acaba olhando para a flor e vendo mais ou menos qual é a que te chama a atenção. Né? Porque aqui é porque vocês viraram. Foi. Mas assim você pode sentir pela energia. Pra gente fazer aqui bem. Pela energia da você, porque tudo na verdade tudo é energia. Fazer assim, pra procurar você vai escolher. Geralmente a gente entrega na mão da pessoa e ela sai. Vai. Aí no caso do Saint-Germain são 58 essências. E dessas essências você vai fazendo, né, as suas fórmulas. Porque na verdade uma coisa que duas pessoas estão tristes, mas não é o mesmo motivo da tristeza. Né? Vamos botar certo. Espera aí. Porque aqui a gente já sabe para que serve. Aí já conhece os nomes. Então, dependendo de cada pessoa, você vai fazer a fórmula para aquela pessoa. Tem a fórmula especial para a Nathalie, a forma especial. Então, você vai fazendo. Vou virar certinho agora. Fazer assim e abrindo. Você vai vendo o que é que te atrai, né? Vamos dizer assim. De cores, né? Em relação às cores, às flores. Porque tem várias formas. Você pode usar, por exemplo, eu tive a conversa com ela. Olha, já me chamou a rosa rosa. A que me chamou a atenção foi essa bem aqui, que eu não sei nem o que é. É de limão, uma branca. Né? Esse é. Então o negócio é o cítrico, Lotus Magnolia. Né, Nathalie? Vamos ver. Gosta do limão, Ela gosta do cítrico. É o cítrico, eu percebi também. Cadê a Lotus? Liberta de velhos condicionamentos que você tinha através da religião ou da sociedade. Rompe ligações com o passado ou apego a tradições. Às vezes você precisa quebrar algumas crenças que estão te limitando. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Pode.
que você precisa se libertar Sim, com disso, que não te certeza. servem Com mais. toda certeza. Essa daí foi mais certeira do que aquela primeira que a gente Foi. A gente fez aqui um... Cadê a Rosa? Antes, um Como foi treino aquele negócio do treino, né? técnico aqui. Rosa, foi essa aqui que eu tirei. Eu também separei essa, porque depois eu gostei dessa também. Qual é essa? A Bom Dia. Bom dia. Essa Bom Dia ela é mais para você, na verdade, para você acordar melhor, acordar mais disposto. Olha, Precisa. pede é pro Major pra ele gostosa. fazer ali, pra ele procurar qual é a flor que chama mais atenção dele. Pra ele Vai, procurar Major. ali. Vai lá, Major. Enquanto a gente tá conversando Rosa, aqui, rosa. tu procurar tudo. Remove o ódio e trabalha o amor incondicional. Olha! Gostei. É interessante porque, assim, você pode fazer ou depois da conversa, ou através da carta, ou pode fazer também por energia, né? Fazer, no caso, com radiestesia, você vai procurando o que é que aquela pessoa está precisando. Você coloca o nome da pessoa e vai lá com o pêndulo e vai procurando. Ah, a esse necessidade. eu quero saber, eu acho interessante. Eita, meu Deus. Aí você pode fazer várias coisas, né? Pesquisando. Quero. Tá oferecendo? Preciso. Qual Esse foi a é carta muito dele? interessante. Pipe. É a pimenta que a gente estava falando, né? Traz o discernimento. Tem aí, né? Tem que ir atrás da carta, ó. Informação. Traz o discernimento de Traz quem criatura. flexibilidade, trabalha a rigidez mental, indicado aos que se sentem travados. Olha aí, Majori. Receba. Receba. Receba a sua carta. Receba a sua carta. Ai, adorei. É porque às vezes a gente também, às vezes a gente está preso no que a gente acredita e a gente não abre para conhecer coisas novas. A gente acha que a necessidade de estar certo ou estar errado. Eu digo assim, eu não quero estar certa não, eu quero estar feliz. Eu também, eu penso muito nisso. Não brigo mais por isso, não. A gente diz assim, mas é isso não. E a gente quer paz também. Eu quero é ser feliz. Ai, paz é vida também. Paz e felicidade. Outra coisa, em relação... antes da gente começar o papo, você também falou em relação aos cristais. E aí, assim, cristais, eles carregam bastante energia. É como o nosso corpo, né? Tem várias energias que estão à nossa volta. O nosso corpo também carrega essas energias. Mas a gente tem o cristal. O cristal, os benefícios desses cristais e por que a gente tem que manter eles por perto. E muitas vezes fazer essas limpezas energéticas que eles também precisam. Os cristais, algumas pessoas colocam que eles são, inclusive, seres vivos. Vivos por quê? Porque eles vão trazer essa energia e o cristal, o que é que ele vai fazer quando está perto de você? O cristal, ele vai te equilibrar. Então, por exemplo, o cristal rosa vai falar sobre amor incondicional, o verde tem muito a ver com cura e vai ter a ver com os nossos chakras. Então, como é que é uma forma de equilibrar os nossos chakras e os nossos corpos astrais? Você vai colocar o cristal que você... O cristal daquele chakra, né? Dependendo, nós temos 7 chakras no corpo. Você vai colocar, vai passar um tempo ali com aqueles cristais, vai ter essa troca de energia. Vocês vão equalizar ali. Ele vai emprestar dele para você, você vai subir a sua, geralmente seu padrão energético vai subir. E aí você vai, quando você sai, já sai mais... Eu ri porque tranquilo. uma das frases que eu costumo falar, não vou desalinhar os meus chakras. Não vale a pena desalinhar meus chakras. Não vale a pena. Então, assim, demora muito para alinhar os chakras. Como é que funciona essa questão dessa questão das energias, né? Porque se a gente utiliza cristais, a gente utiliza os óleos, tudo isso também serve para esse alinhamento, serve para estar bem com todos os chakras. Alinhar os chakras. Achei que... Os chakras, eles são fontes de energia do nosso corpo. Então, às vezes você tá, por exemplo, a gente tá com problema para falar com alguém, você tá com aquele engasgado, né? Acaba trazendo problemas pro laringe. Você pode usar aqui um floral, que vai servir também para isso, mas no caso dos cristais, você vai colocar o cristal nesse lugar e ele vai começar a te ajudar a melhorar aquilo ali. Porque quando a gente fala de energia, a gente não pensa, mas eu vou sair dali, vou tirar o cristal e vou falar com a pessoa. Não é assim. Na verdade, você vai trabalhar melhor aquilo ali para você. É como se fosse uma cura mesmo interna. Você tá cuidando do seu interno. É aquela coisa da água. Você tem um pote com pouca água, um pote com muita água, se você for aproximar, eles vão ficar os dois na mesma altura. E é isso que o cristal faz. Ele, na sua alta energia, vai chegar perto de você com a sua energia um pouco mais baixa, ou não, né? E vai
equilibrar essas energias. Agora, o que é que vocês acham da questão da fé? Porque tem muita gente que é totalmente cética, não acredita em nada. Nada, absolutamente. E aí você chega com a história, se você vai melhorar, se você fizer isso aqui, vamos Colocar botar o isso cristal. aqui, vamos colocar umas gotinhas para você tomar. A pessoa bebe, faz tudo e vira pra ti e diz, não aconteceu nada. Vai só colocar a energia aqui na água. E aí tem gente que não acredita. E aí? E aí que não é o momento da pessoa. Nem todo mundo está pronto para abrir tudo isso. É por isso que tem aquela frase, né? Mas você não está pronto para essa conversa. Você não está pronto para essa conversa. Porque também não adianta você forçar uma coisa para uma pessoa que não quer. Tem a questão das ordens da ajuda. Você não pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, cada pessoa tem o seu momento de conhecer um ou outro. E também tem coisa que você vai gostar e tem coisa que você não vai gostar. Tem coisa que eu não acho legal. Assim, tem alguns tratamentos que, para mim, não vi resultado como eu esperava. Né? E outros, para mim, eu já tenho um resultado mais rápido. Então, vai depender também do que você quer, do tamanho do seu problema, né? Porque alguns problemas realmente você vai ter que procurar. Você vai largar o seu remédio e vai tomar agora só isso? Não. É uma terapia integrativa. Tem o reiki também que vai trabalhar, você falou de se equilibrar, o reiki é maravilhoso, né? Você vai só com o poder das mãos, né? Vai colocar as mãos e ele vai equilibrando, ele vai canalizar a energia que está ao redor e vai colocar naquele lugar para equilibrar. Também. Amo o reiki. Quero também. Aplicação de reiki. Né? Vamos mostrar então os florais? Tem alguns aqui também, não tem? Tem. Eu trouxe para você, tem a forma de proteção, né, que a gente pode usar tanto para o ambiente como utilizar com gotinhas. O de ambiente que eu até trouxe para vocês esses dois. Vou dar para vocês. Eu coloquei, fui eu que fiz, eu trouxe só para, no caso, vocês experimentarem. Obrigada. E ele tem o cheirinho de lavanda. Então, além de dar essa limpeza aí, eu vou ficar devendo o seu, porque eu não sabia. Das meninas. Eu vou cobrar, viu, Major? Eu vou cobrar para ela, eu vou cobrar. Eu vou emprestar um pouquinho para ele, eu empresto. Então, esse aí, no caso, é de prosperidade, né? Que foi esse aqui, foi essa forma de prosperidade. A prosperidade, que eu até comentei antes com vocês, ela tem uma vibração muito alta. Então, a pessoa diz assim, mas o dinheiro também. O dinheiro a gente também entende como uma energia muito alta. Então, se você não está conseguindo segurar o dinheiro, é porque você ainda não está nessa energia de receber o dinheiro. Tá vendo? Então, você tem que se preparar para receber dinheiro. Cadê essa energia, gente? Venha nós. Eu recebo. Sim. Tá hora. Então, esse aí já é o floral de Bach. Esse floral de Bach, das 38 essências que ele tem, né, aí vai fazendo fórmulas. E algumas fórmulas já são mais utilizadas e eles já comprovaram que essa fórmula aí, ela ajuda, por exemplo, nessa que eu trouxe para vocês verem, o tempo da mulher. É o equilíbrio feminino. Isso. Que é, por exemplo, principalmente em período de menopausa, em período de TPM, então você vai regularizar os hormônios do seu corpo. Precisamos, né? Quero. Ainda mais as mulheres que são cíclicas, né? Então a gente tem que saber, a Fábia de hoje, da Fábia daqui a 5 dias não será a mesma, então a gente também, quando a gente fica de bem também com isso aí, já é saber viver e passar por esses momentos. Já é 50% já de ganho. Já é uma caminhada boa. Lá, aqui também aqui são 2 utilizações, são os florais de Saint Germain e o Ho'oponopono, que é aquele, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que a gente ouve assim, às vezes a gente não entende muito o que é, que eu também amei o Ho'oponopono, que é exatamente assim, sinto muito, das vezes que eu fiz uma coisa que não queria, né? Sou grato por tudo que consegui do universo, me perdoe pelas vezes que eu disse sim, quando eu queria dizer era não. Então, assim, são algumas frases que você vai falando ao longo do dia, como é que funciona isso? O Ho'oponopono seria desse jeito, você vai criando algumas frases, né? Porque a ideia dele é exatamente assim, o que eu curo em mim, eu curo também em você, porque estamos todos conectados. É basicamente isso. Então, eu vou curando em mim, e no momento em que eu curo em mim, eu curo também em você, que a história toda vai falar mais ou menos isso. Então, você vai tomando, aqui é como se fosse um tratamento completo. Aí você vai fazer, primeiro, sinto muito, aí vai tomar, sinto muito, aí depois, me perdoe, né? Te amo. Você vai ver a ordem que é interessante para você, aí já vem o kitzinho pronto. Tem alguns kits que já vem pronto.
Aí esse aqui foi o meu, eu escolhi fazer esse tratamento na Pois época da é. pandemia. Na minha pandemia eu estava me tratando. Então, a pergunta é, a pessoa que tem interesse de fazer o tratamento com os florais. Procurar um floralista, um terapeuta floral. Que aí, o porquê? Você pode pegar, por exemplo, na própria farmácia, você vai conseguir um livrinho desse, que tem falando sobre cada uma das essências e o que ela vai trazer para você. Mas é como eu te disse, é difícil você ver seus próprios defeitos. Sim. Né? É difícil você priorizar o que é... Por exemplo, eu tenho um monte de problema, então eu vou colocar tudo de uma vez, ou eu vou priorizar aquilo que é mais sério e depois eu vou tratando outras coisas. Sim. Então, assim, e ela vai te ajudar nisso, né? O teu terapeuta vai te ajudar nisso. Eu já cheguei na farmácia e achei. Eu disse, olha Prontinho. que interessante o do estresse. Nossa, preciso. Mas aí é que tá. A pessoa vê na farmácia, mas ela não sabe como que usa, são quantas gotas, quantas vezes ao dia, o que eu vou sentir. Então, se a pessoa estiver em busca, né, desse tratamento, ela tem que procurar também um profissional, uma pessoa que saiba lidar com isso para poder receitar, né? Mas você pode. Você pode. Se você achar que deve, eu digo muito assim, é sentir. Você sentiu que esse aqui vai te ajudar, que é esse aqui o seu, você sentiu assim no seu coração, então compra. Não vai te fazer mal nenhum. Aquela coisa, se não fizer bem, mal não faz. E aí você vai fazendo o teste em relação à quantidade. Não é no caso aqui dos florais, você vai tomar, por exemplo, floral de bar, você vai quantas gotas por dia? 4 gotas, 4 vezes ao dia. Né? No de Saint-Germain, você vai ver quantas vão ser. Se você for usar uma fórmula, você pode tomar só 2 gotinhas de manhã. Se for uma coisa mais diluída, então 6 gotinhas. Então, tudo isso você vai ver de acordo com a utilização que você vai fazer. Mas isso você consegue também encontrar. O mais complicado realmente é você priorizar. Porque às vezes a gente tem um problema, por exemplo, eu roo unha. Se eu parar de roer unha, eu vou começar a quebrar o cabelo. Porque, na verdade, eu não tratei a questão da unha, eu tratei a minha ansiedade. Sim. Então, não vai adiantar eu tirar um e trocar por outro problema. Entendi. Então, a gente tem que ir priorizando para saber o que é que a gente vai primeiro fazer, depois. Então, a pessoa pode fazer 2 ao mesmo tempo? 2 fórmulas. Sim. Ou 2 tratamentos? 2 tratamentos. Pode. Você, por exemplo, você vai dormir, bota um óleozinho ali, como eu falei. Quer dopar? Bota 2 gotinhas de óleo no travesseiro. Então, você quer deixar o pessoal mais animado para hoje? Bota lá, pode usar o floral, pode usar também o óleo, para colocar no ambiente, deixar aquele ambiente com um cheirinho mais animado. Então, são coisas assim, sutis, mas que vão fazer uma diferença. Gostou? Eu tô aqui olhando pra ti. Besta. Agora sim, a Fábia falou em relação à pandemia. Muita gente passou por muitas coisas na pandemia, né? E esteve em casa e buscou autoconhecimento, buscou se aprofundar em qualquer coisa, ou passou por momentos difíceis também, né? Foi o caso dela, se aprofundou durante a pandemia. Como foi a pandemia para você? Ai, gente, aproveitei tanto. Tem gente que precisa viajar para se encontrar, né? Eu tive essa oportunidade na pandemia. Minha irmã resolveu que cozinhava. Minha irmã cozinhou tudo. A minha outra irmã começou a pintar. Então, assim, eu já tinha começado o curso presencial e quando a pandemia começou, a gente teve que passar... Algumas disciplinas ficaram no online. E aí eu também ia pesquisando uma coisa e outra. Estava dizendo, a questão do próprio... Eu fiz um curso que está já trabalhando com as próprias plantas, né? A questão da maceração da planta, a utilização em lava-pés, utilização naqueles banhos, falando da energia das plantas, né? Então, assim, a gente pode aproveitar de várias formas. Então, assim, na minha pandemia, eu tentei pesquisar essas coisas que me interessavam, conhecer um pouco mais, ver e tive a oportunidade de perceber como é que aquilo ali estava me mudando. Porque no nosso dia a dia, na correria, talvez eu não tivesse esse tempo de ir me percebendo. Mas antes já existia a Fábia que gostava, que se aprofundava, que já utilizava? Já pesquisava. Né? Eu sempre gostei. Assim, floral principalmente, que a gente já usava, né, em casa.
E os cristais também, que é uma coisa... cristal, eu gosto, por exemplo, chegar à noite, estou muito, muito cansada, deita, coloco meus 7 cristalzinhos, meus 7... Eu tenho os meus cristalzinhos, assim, os meus que eu uso. Quero, também. E tem os outros que, né, de vez em quando eu digo assim, como uma colega minha, segura um pouquinho esse aqui meu, vê se você não tem o ciúme, não, né? Não tem o ciúme. Não, eles são, a energia deles é grande demais pra gente poder segurar, são, como dizer, os filhinhos. É porque eu conheço pessoas que têm ciúme do cristal. Tem ciúme, não, tem não medo aqui, até, não, é meu. Às vezes a pessoa tem medo de energia, pegar a energia da pessoa que não tá tão boa e ficar lá no cristal dela que ela vai usar Por depois. isso que cristais, quem tem seus cristalzinhos tem que dar os seus banhinhos no cristal. Como é que faz? Colocar ele no sal. Pra primeiro limpa. Pode ser na água, pode ser... As pessoas também gostam de deixar no sol ou na lua. Pode botar na terra. Né? Então, você primeiro limpa. É importante levar eles para ambientes naturais, né? Primeiro você limpa e depois você energiza eles. Energizar, no caso, seria levar para esse... Porque eu vejo pessoas colocando... No sol, por exemplo. No sol, ou então perto de cachoeiras, em cima de uma pedra, numa cachoeira, ou numa água corrente limpa. Geralmente eles colocam nesses ambientes, né? Limpa, energiza e equilibra, né? Limpa, energiza e equilibra. É exatamente isso, é você deixar de... Porque às vezes a gente fica colocando, eu usava dentro da bolsa, né? Só que depois de um tempo, alguns cristais não podem ser molhados, né? Então a gente tem que saber também como cuidar dos nossos bebês, que a gente são seres, né? Cheios de energia. Então, assim, uns podem lavar, outros vão só ser colocados ali perto da terra, né? Então, assim, a ideia é essa, que eles possam receber um solzinho, uma chuvinha de vez em quando para poderem, no caso, a gente diz assim, né? Pegar a bateria 100% de novo. Fábio, eu sinto a gente, hoje, né? A nossa rotina tão distante dessas coisas, que quando a gente começa a falar, você falou uma palavra que foi muito interessante, que foi o retornar para as nossas raízes, né? Retornar para a natureza. É isso que tudo isso traz para você? É muito isso. A questão a gente diz assim, a gente devia ir numa benzedeira, né? Que é uma coisa que o pessoal diz assim, rapaz, o negócio é que a gente cria. E o que é isso? É exatamente uma pessoa que está usando a energia de uma planta ali que ela está usando e vai limpar esse ambiente, vai limpar o seu corpo. É isso que ela vai fazer. Tanto que às vezes a gente usa aquelas folhinhas e a folhinha fica murcha no final. Sim. Então, não tem como você dizer que você não acredita quando você vê que às vezes uma pessoa vai na sua casa e seca a sua planta, que você criou todo. Cara, tem gente, o que é isso? É o tal do olho gordo. Então, isso existe, tudo é energia. Você vai num ambiente, você sente que aquele ambiente está melhor, está pesado. Tem pessoas que você não quer estar junto, não tem pessoa que você não quer. É energia. Então, no momento que você percebe tudo isso e que você pode manipular essas energias, o poder é seu. É muito legal. Isso, nós mulheres somos isso, né? Gente, os homens também, mas desculpa aí, nós mulheres temos esse poder. É verdade. Fábio, você conheceu minha avó materna? Conheci sua avó esteve na minha casa. Ela foi fazer a reza em ti? Fui na casa. Foi na casa? Foi. Ah, foi mesmo. Foi. Gente, minha avó hoje não pode, porque ela já tá bem velhinha, já tá acamada. E aí, assim, outro dia eu tava, gente, eu preciso ir numa rezadeira, a vovó não faz mais. Porque nas últimas vezes que nós pedimos pra ela fazer a reza, ela já tava fazendo a reza da chuva. Tipo assim, não sabe mais nem o que tá dizendo. Então, como ela perdeu, né? Não dá mais pra fazer com ela. Eu fiquei outro dia, meu Deus, eu preciso de uma rezadeira, o que é que eu faço? Tem gente que não acredita, mas, gente, toda vez que minha avó rezava em mim, ela dizia, tá com a espiela caída. Ela dizia isso, tá com a espiela caída. Ela fazia uma coisa de medir aqui, sabe? Ela media aqui. E aí fazia, rezava, e ela pegava o galho a planta ficava seca. E ela passava por baixo do braço, passava por baixo do outro braço. E eu sempre achei isso muito interessante. Eu disse, não vai ter ninguém da família pra aprender isso com a vovó. Fica a dica. Fica a dica, Nathalie. Mas como que eu vou fazer isso agora? Não dá mais. Dizem que toda família tem um procurador, né? E aí eu gravei. De repente... Mas assim, teve um dia que eu gravei. Ela tava fazendo a reza, acho que na Luísa. E aí, isso quando ela já ainda dava pra fazer, né? Que antes, o que adoeceu a minha avó foi justamente a pandemia. Porque ela era uma senhora muito... Uma idosa que andava pra todo lugar, ela pegava até ônibus. Então, assim, ela ia pra todo lugar. Então, como ela teve que ficar em casa por conta da pandemia,
aquilo ali deprimida. totalmente atrofiou a minha avó. Ela ficou, hoje em dia ela tá acamada. Então ela às vezes não lembra das coisas, não lembra das pessoas, enfim, aconteceu várias coisas. E aí quando a Fábia falou agora das benzedeiras, me lembrei disso, porque às vezes a pessoa chega lá e diz, dona Raimundinha. Não, ela não faz mais. Uma coisa que todo mundo faz errado, por exemplo, a questão do sal grosso. Pessoas dizem assim, toma um banho de sal grosso. Só que na hora que você toma um banho de sal grosso, você tira todas as energias, tanto as boas como as ruins. Então, depois, você tem que colocar alguma coisa no lugar, porque senão você vai ficar, na verdade, mais fraco. Né? Então, se você vai tomar o tal do o banhozão de sal grosso, que vai tirar tudo que é energia boa e ruim, de repente, depois pega umas plantinhas ali, um chazinho, tipo quando você estivesse preparando um chazinho, dá um banhozinho também. Vê um camomila, ou então um alecrim que dá uma espertada, assim. Porque aí coloca a energia no lugar. Mas e quem vai pro mar, gente? Mas o mar ele vai trazer também a questão da água, tem o sol, ele renova, né? Vamos dizer que ele renova. É aquele tal do limpa, energiza e equilibra. Ele faz os três juntos. Aprendi agora. Eu já estava preocupada, meu Deus, eu tenho que ir pro mar agora, eu vou ter que levar um chá. Agora sim, falar de benzedeira bate uma nostalgia, né? Porque assim, até o nascimento da Flávia, até a Flávia pequenininha, que é minha filha, você ainda encontrava, eu ainda encontrei uma perto da minha casa. Mas hoje, se eu te disser assim que eu conheço alguém, eu não conheço mais. Meu avô, ele fazia também aquelas beberagens, as garrafadas. As garrafadas, que também é uma coisa que, é o quê? Aquilo ali são as plantas, a utilização das plantas direcionado para alguma coisa. Que a gente que a gente tem que saber o que é. As pessoas que fazem têm que saber o que estão fazendo, para também não envenenar ninguém, né? De preferência. Evitemos grandes acidentes. Acabou. Já acabou. Aqui é assim, a gente começou. Quando acabou. Do nada. Poxa conversa vida. Boa, fluindo. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Adorei o convite. A gente tinha muito mais assunto, né, para falar, mas fica... Vamos convidar de novo a Fábia na próxima para dar mais informações aqui pra gente. Continuar a conversa, porque tá muito boa. Ainda tem muita coisa. A gente entra na questão... Como a gente fala um pouquinho aqui sobre espiritualidade, a gente traz ela para falar sobre isso. Tem um reiki que eu sou muito curiosa. Tem a constelação. Vocês já ouviram falar de constelação? Olha, a constelação é maravilhosa também, que vai trazer exatamente isso, que alguns dos seus problemas são trazidos da ancestralidade. Que também é uma outra terapia, não é uma terapia, né, mas... Vamos falar junto? Quero também. Eu quero. Se for para fazer bem, eu quero. Não, estarei sempre à disposição, adorei estar aqui com vocês, foi um prazer muito grande. Eu que adorei. E quando quiserem também a gente sentar para fazer as fórmulas de você também, eu vou adorar. Eu adoro trabalhar assim com isso. Quero. A gente vai encerrar assim, quero. Muito obrigada, Fábia, pela participação aqui no Papo. E a gente segue aí convidando vocês para acompanhar a gente aqui no Papo Feminino. A gente está em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, tá por aí. Você coloca Papo Feminino THE, que nós estamos em todas. Exatamente. E a gente nunca pede nada. Só isso. Não pede nada para vocês. Então, por favor. Curtam, comentem, compartilhem também. A gente agradece demais. Bom, para finalizar, Nathalie Araújo e Raquel Sampaio na apresentação. Nós temos o Majoli Moreira como nosso diretor técnico de áudio e vídeo, né? Faz também a nossa edição. Nós temos a Vitória Ribeiro, nossa auxiliar de produção, e o design de mídias Guto Abreu. Gente, eu leio sempre que é para eu não esquecer o nome de ninguém, que eu fico com muito receio de esquecer. E a gente não pode esquecer. A equipe. Tá bom, nossa equipe é essa e a gente aguarda você para acompanhar sempre a gente aqui no Papo Feminino. E é isso. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.